toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Depois dos filmes, né, e tudo mais, as pessoas estão atentando para essa dimensão do catolicismo em Tolkien, que é algo que ele mesmo, em suas cartas, dizia que era impossível separar, né? Tipo, era impossível que o catolicismo dele não adentrasse essa obra, embora ele não quisesse fazer de maneira alegórica. A gente vai entrar nesse assunto depois. Eu queria começar aqui, eu vou explicar o que é que acontece na obra, e eu queria que o senhor me desse a visão católica disso. A história da Terra-média começa com um ser, Eru, que está fora do tempo e do espaço, ele é anterior a todas essas coisas, e ele cria inteligências que são contingentes a ele, e ele dá a essas inteligências um pouco, né, da sua sabedoria. Cada qual ele dá uma porção, né? São seres de perfeição menor, né? E ele propõe a esses seres, que são os Valar, temas musicais. Engraçado, temas musicais em um ambiente que, se você pensar, não deve ter nem o ar, né? Pra gente pensar. Então, tipo, na verdade, temas musicais é essa ordem, né? E ele começa a propor esses temas musicais, e no início eles começam a cantar meio que separadamente, cada um só a sua parte. Depois eles começam a entender um pouco das partes uns dos outros e começam a cantar com alguma harmonia, até que eles começam a se entender, né? E começam a desenvolver essa música de maneira mais complexa. E aí existe um deles, que se chama Melkor, que ele é a quem foi dado mais inteligência e mais poder entre esses seres. E ele resolve tentar trabalhar contra a música. Ele começa a introduzir a dissonância, sons dissonantes, sons agressivos, né? E Eru interrompe o tema várias vezes, fazendo da seguinte maneira: ele pega o tema dele e dá a volta no tema e incorpora a obra dele. E ele explica para Melkor, ele disse: quem fez essa música fui eu. Não existe dissonância que você possa fazer, ou parte que você acha que vai sobrepujar tudo, né? Porque ele tenta fazer umas cornetas, assim, tipo um som bem estridente, assim, e esse som vai dando origem a uma nova música, e o tema de Ilúvatar surge, o tema de Eru surge cada vez mais glorificado com essas dissonâncias. Ele diz: não tem nada que você possa fazer em termos de dissonância que eu não possa aproveitar para a minha música, porque fui eu quem fiz a música, as regras da música estão comigo, né? E isso tudo antes sequer dele mandar eles abrirem os olhos e o mundo físico ser feito, né? Dentro dessa cosmologia, né? E é impossível ler essa passagem e não pensar no conceito de providência, né? Porque dentro do conceito da providência está, inclusive, aquelas coisas que nos parecem desagradáveis, que nos parecem dissonantes, nos parecem más, né? E que no grande todo da obra, se fôssemos capazes de ver o todo da obra, veríamos o bem que aquilo é em absoluto, embora em relação apareça ser mal, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre a providência nesse sentido, de ser capaz de incorporar, né, inclusive as dissonâncias. Você veja que quando São Tomás de Aquino escreveu as questões disputadas, ele começa as questões disputadas falando sobre a verdade, portanto, no fundo, sobre a ordem do cosmos. E depois ele fala sobre a potência de Deus, é o tratado de potência dentro das questões disputadas. Por quê? Deus
ele não pode ter apenas criado a ordem, ele também precisa governá-la. Ele precisa mantê-la exatamente na sua conexão interna para que os elementos não se autodestruam. E é muito interessante que, por exemplo, quando São Tomás de Aquino fala sobre sobre a existência de Deus no início da Suma Teológica, há uma das vias que é a via cosmológica, em que a inteligência consegue captar a existência de Deus justamente a partir da observação objetiva de que existem muitas causas no mundo e nenhuma delas destrói a outra. Ou seja, tudo, embora possa vir acidentalmente o acaso, é reordenado para que possa se destinar à mesma finalidade. Então, o que o Tolkien faz é tomar esse princípio que é altamente teológico, de alta teologia, né? Quer dizer, Deus, ele é ato puro, ele está fora do tempo e do espaço, mas, ao mesmo tempo, ele cria o universo, mas não cria ao modo deísta, ou seja, largando-o ao encadeamento de leis impessoais e cegas, mas governando desde dentro, permanecendo sobre toda a ordem, de tal modo que mesmo o mal, de alguma maneira, coopera para o bem. Ele faz com que o mal coopere para o bem. São Tomás de Aquino, quando fala no De Potência sobre a providência de Deus, ele diz que existem duas providências de Deus. É muito interessante isso. A providência de Deus, que nós poderíamos chamar de providência geral, e a providência de Deus, que é a providência de Deus especial. E qual que é a diferença entre as duas? Então, eu gosto de um exemplo interessante que uma vez uma moça me perguntou, que ela tem um primo que o cara encheu a cara e pegou a moto e pá, deu de frente com um caminhão e morreu. Então começou um debate na família dela. Isso é ou não é da vontade de Deus? Então, uns diziam, mas é claro que é da vontade de Deus, que nada acontece fora da vontade de Deus. Aí os outros diziam, mas isso não pode ser da vontade de Deus, porque Deus é amor. Como é que Deus vai querer uma coisa dessas? E aí ela veio me perguntar. Eu falei, sabe qual que é o problema desse debate? É que as duas partes têm razão, só que em níveis diferentes. Uhum. Ou seja, é da vontade de Deus que dois corpos não ocupem o mesmo espaço. E, portanto, se você enche a cara e você vai contra um caminhão, é o que vai acontecer, porque existe a lei da física, não tem jeito. Mas, se você estivesse na providência especial de Deus, ou seja, como um coprovidente, como alguém que tenta entender a harmonia divina, ao invés de tentar ser dissonante com ela, ou, de alguma maneira, ser aleatório em relação à, digamos assim, à linha melódica de Deus na condução da história, então você se torna coprovidente, e aí mesmo as coisas ruins vão cooperar para o seu bem. Como diz São Paulo aos Romanos, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. Então, é como se o Tolkien tivesse criado um microcosmos metafórico para fazer disso uma janela a fim de que os espectadores percebam
os leitores percebam, poxa, olha, veja aqui, né? Existe um governo que está acima e irremediavelmente até o mal é um acólito de Deus. Essa é a pergunta que muita gente se faz, né? Diz assim, por que Deus permite o mal? Por que Deus deixa que o mal exista no mundo? E São Tomás responde de uma maneira divina. Ele diz, porque é mais perfeito, é melhor tirar o bem do mal do que o bem do bem. Tirar o bem do bem, qualquer criatura pode fazer. Mas tirar o bem do mal, só Deus pode fazer. Então, na verdade, a pergunta se inverte. Se Deus é capaz de ressignificar toda a dissonância para que ela se harmonize com os seus propósitos, ora, eu não tenho que perguntar por que o mal existe. Eu tenho que partir da existência do mal e, olhando para a ordem do universo, pensar, Deus existe. E o mal não tem a última palavra. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.